Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos retomando aqui o nosso estudo do nosso livro Nos Bastidores da Obsessão. Nós estamos no capítulo número 9, Reencontro com o Passado. Esse é o nosso segundo encontro, né, nesse capítulo. Lembrando então que Filomeno de Miranda nos atualiza aqui sobre o trabalho, né, a missão que eles tinham de encontrar com o Dr. Teofrastos lá no anfiteatro. Eles então se dirigiram até lá, né? Irmão Petitinga, Filomeno de Miranda, o médium Moraes, irmão Glaucus e outros trabalhadores também se dirigiram até lá, né? Ele relatou para nós todo o ambiente e as personagens bizarras que se encontravam naquele local, sejam como visitantes, como partes daquela organização, ou mesmo, né, os líderes dessa organização. E aí então a condução ficou por conta do irmão Glaucus, que era ali o conhecedor da situação, um dos organizadores da estratégia daquele trabalho. E eles então se apresentaram como sendo ali um daqueles indicados por Guilherme, né, que era o nosso personagem obsessor que agora já havia sido recolhido, né, para esse trabalho de refazimento. E aí então irmão Glaucus informou ao Dr. Teofrastos, em que ele, inclusive aqui o Filomeno de Miranda traz uma descrição para nós, né, quando ele diz assim: só então me foi possível reparar o Dr. Teofrastos, considerando a pequena distância que nos separava. O rosto cruel, adornado de barba rala, a oriental, e em torno de lábios grossos em rito de permanente ira, com olhos avermelhados e grandes, algo fora das órbitas, ameaçadores, zigomas salientes, testa larga, e cabeleira abundante, era a encarnação clássica do pavor. Né, então, é bem interessante quando ele coloca, né, que os lábios grossos em rito de permanente ira. Né? Então esse estado permanente em que ele se encontrava, de demonstrar essa ira, né, essa raiva, esse ódio por tudo e por todos, isso se tornou tão comum para ele que acabava se manifestando na sua expressão, que era assim quase algo que natural, né, mostrando ali o medo, que era a sua principal ferramenta, o seu principal instrumento de manipulação naquele ambiente, naquela faixa vibracional do plano espiritual. Então, continuando aqui, eles se encontravam então, e aí o irmão Teofrastos, ele fez, o irmão Glaucus, né, ele fez aqui então uma revelação. Qual era exatamente o seu propósito? E ele informou então, ele trouxe para nós aqui informação de uma nova personagem, Henriette Marie de Berranet. Então, assim que esse nome foi mencionado, o Dr. Teofrastos foi tomado, né, de uma quase incontrolável ira, porque ele se sentiu realmente sensibilizado, tocado por esse nome que fazia parte da sua história. E aí então o irmão Glaucus trouxe ali a revelação que nós já vimos no nosso encontro passado, que era uma encarnada que estava sofrendo um processo de vampirização, e que esse processo estava sendo praticado por alguém que fazia parte dessa organização, que foi sondando a mente dela naquele propósito de auxílio que eles acabaram identificando irmão Teofrastos como uma personagem vinculada intimamente a ela. E a história, então, levou, né, os dois personagens, no caso ela e ele, para o século XV, quando então aqui, como foi colocado, inclusive após a menção que eles estavam trabalhando em nome de Jesus, o irmão Teofrastos alegou que era um nome odiado naquele local, um nome desprezado exatamente porque foi por causa dele que ele foi então acometido, né, pelas ações da Inquisição no século XV, ali por volta de 1400 e alguma coisa. E aí então, a partir daquele momento em que ele foi pego pela Inquisição e desencarnou, tomado por tanto ódio, ele ficou durante todo esse período, já há quase 5 séculos, alimentando esse sentimento contra qualquer tipo de ideia que venha de Deus ou de Jesus, exatamente porque a igreja na época, que era
a sua representante na Terra, ela tinha essas atitudes completamente fora dos ensinamentos puros, né, verdadeiros de Jesus. E aí então, depois do debate todo que eles tiveram, né, que foi bem interessante aqui também, a postura do irmão Glaucus, né, que apesar das ameaças constantes do Dr. Theophrastus, de ameaçá-lo, de prendê-lo, de torturá-lo e tudo mais, ele manteve, né, toda a serenidade, trazendo inclusive ali um ensinamento importante, né, quando então ele foi ameaçado, dizendo, né, que eles então poderiam ficar presos, retidos, né, lá naquele local. E aí então foi quando o irmão Glaucus disse, né, que eles trabalhavam em nome de Deus, e se Deus assim determinasse que eles ficassem retidos naquele local, assim seria, né? E isso trouxe um desconcerto muito grande para Dr. Theophrastus, que se via realmente como a força dominante e absoluta daquele local, e aí então irmão Glauco afirmando, né, que até mesmo esse poder que ele achava que tinha era dado em nome de Deus, né, para que a justiça fosse feita, ainda que fosse nesses moldes, de acordo com a necessidade de cada espírito. Bom dia, dona Miriam. Mas após então aqui toda a conversa, né, foi aqui que nós paramos, após então toda essa passagem, né, só para a gente poder confirmar aqui esse trecho, quando ele diz assim, né, mas eu posso reter os participantes da sua embaixada nos meus domínios, nos quais sou senhor absoluto. E então o irmão Glauco respondeu, não discuto a posição relativa do chefe. Desejamos, porém, lembrar-vos de que o poder de que falais vem todo ele do alto, de Deus, desde que ninguém é dono da vida, senão ele. Quanto a ficarmos retidos em vossas mãos, isso somente viria a acontecer se essa for a vontade dele. E sendo, submetemo-nos humildemente, tendo em vista poder servi-lo em qualquer lugar e em toda situação, por mais embaraçosa que pareça. Lágrimas que orvalharam os olhos, lágrimas nos orvalharam os olhos. A linguagem desataviada e franca do benfeitor, a atitude firme e humilde testemunhavam as mil necessidades de porfiarmos, na verdade, sempre, em nome do Senhor. Então aqui quando ele coloca essa verdade sempre, fala sobre a sinceridade, fala sobre a transparência, né, quando o trabalho é voltado para o bem, é voltado para o amor, não há necessidade de qualquer tipo de falseio, né, nenhum tipo de ilusão. Né? Então a transparência e a verdade sempre vai garantir a eficiência do trabalho. Sem dúvida, honestidade com amor. O Dr. Theophrastus, vencido pela lógica irrefutável do visitante, dissimulou a ira que o empolgava e, embora continuasse arrogante, inquiriu, que deseja afinal de mim? Que me ajudeis a libertar Henriette. Como eu poderia fazê-lo? Então aqui a gente inicia o nosso estudo de hoje. Foi nesse ponto que nós paramos, né? Se nos acompanhasseis ao recinto de provações e dor em que se encontra, vencida e arquejante sob o implacável revel que a dilacera, vencedor, sigamos então sem delongas. Aqui só para a gente lembrar que quando foi dito que era alguém dessa organização que estava vampirizando, né, o Dr. Theophrastus ficou absolutamente possesso. Como alguém ousaria fazer isso? Né? Então ele realmente não tinha noção de que alguma coisa estava acontecendo e que o envolvia, né, na sua intimidade mais profunda. Recordamos ao nobre Dr. Theophrastus que seguiremos a missão de misericórdia e que os métodos junto ao verdugo, que a infelicita, serão os vigentes nas leis de amor, conforme ensinados por Jesus Cristo. Não percamos tempo com discussão inútil. Adiante. Né? E ele lembrava também aqui que a misericórdia era algo que realmente não fazia parte dos seus instrumentos de trabalho, né? Mas somente a justiça dentro do seu entendimento. Convocando 2 guardas que se encontravam postados fora do recinto, confidenciou algumas instruções. As demais entrevistas foram suspensas e, abrindo caminho entre os sofredores que ainda se encontravam no recinto, acompanhamos o antigo mago na direção dos veículos que nos guardavam à porta,
E aqui, mais uma vez, né, quando ele fala em antigo mago, a gente vai lembrar que aqui a história dele agora está vinculada com a Inquisição. Provavelmente, né, ele devia ter sido um médium ostensivo naquela época, e ele não sendo compreendido, ele acabou depois sendo vítima da Inquisição, que talvez o teria considerado como bruxo. Veremos aqui depois o desenrolar da história para conhecermos um pouquinho mais dessa personagem. Transcorridos 15 minutos aproximadamente, chegamos ao velho casarão, de aspecto apavorante, pelo abandono a que se encontrava relegado, e penetramos pelo imenso portão de entrada. O trânsito de desencarnados de aparência lastimável era muito grande. Encarnados em desprendimento parcial pelo sono, apresentavam-se agitados, semiloucos. Saturnino, que nos assistia mais de perto, a mim, a Petitinga e ao médium Moraes, informou que nos encontrávamos num lazareto que albergava mais de 200 portadores do mal de Hansen. Odor nauseante e forte empestava o ar, e densas nuvens originadas pelas vibrações carregadas de revolta e desespero ofereciam o aspecto das regiões infelizes do mundo espiritual inferior, em que muitos se reeducam pelo sofrimento. O irmão Saturnino, interessado em esclarecer, nos explicou: o sofrimento, sob qualquer forma em que se apresente, é bênção. Para que, no entanto, beneficie aquele que o experimenta, faz-se indispensável ser acompanhado pela resignação, pela humildade, pela valorização da própria dor. Não basta, portanto, sofrer, mas bem sofrer, libertando-se das causas, matizes da aflição. É muito comum encontrar-se o homem experimentando o impositivo do resgate, sob nuvens de ira e desesperação, com as quais aumenta, graças à rebeldia e à queixa injustificáveis, o fardo das dívidas. Por essa razão, há redutos de reeducação no além da carne, como dentro das paredes carnais, regiões em que se aglutinam os comparsas dos diversos departamentos do crime para resgatarem, em clima de afinidade, os desastres cometidos contra a lei e a justiça soberanas. Então aqui ensinamento para todos nós, que não basta o sofrimento, mas o bem sofrer, a resignação, a coragem que todos nós precisamos, e a certeza de que todo o planejamento que nós oferecemos em nome do amor com o objetivo de nós crescermos, tem, como dizem os nossos amigos espirituais, tem sempre a aprovação de Jesus. E o amparo sempre está presente para que a gente consiga superar esses obstáculos. Sigamos confiantes nisso, não? E para encerrar os esclarecimentos, concluiu: nesta casa, como em outras similares, desfilam os que afrontam o corpo, desrespeitando-lhes as fontes de vida. Os que esmagam outras vidas enquanto possuíam nas mãos as rédeas do poder. Os que fecharam ouvidos e os olhos ao clamor das multidões enfaimadas e enlouquecidas de dor. Mãos que ergueram o relho e dilaceraram, corações que se empedraram na indiferença enquanto fluía o licor da fortuna, da nobreza mentirosa, da beleza em trânsito na forma. Os fomentadores do ódio, os soberanos, os orgulhosos, alguns suicidas calcetas, inveterados, em constante tentação para desertar do fardo outra vez. Em purgatório carnal, podem transitar para as regiões de luz ou para os abismos da treva, dependendo da livre escolha de que dispõem os que expungem com resignação ou com revolta. Então aqui, uma descrição do ambiente onde se encontram concentrados esses espíritos. E aqui nós vimos quem eram essas personagens e por que se encontravam presos nesse local. E aí mostravam aqui o abuso do poder, da luxúria, da beleza, da riqueza, em detrimento do sofrimento de outras pessoas. Nós encontramos, infelizmente, muito isso aqui no nosso mundo material ainda, e vemos também
paralelo a essa realidade do mundo material, a realidade também do mundo espiritual. Silenciando, aproximamo-nos de um quarto infecto, após vencer longo corredor em que 2 filas de celas imundas albergavam corpos desfigurados de mulheres profundamente infelizes, carcomidas pela enfermidade destruidora. Lembrando aqui, né, no caso, o mal de Hansen, né, a lepra. Então, né, trazendo para nós aquelas imagens, né, do Novo Testamento, que falava sobre vale de leprosos e tudo mais. Né. O Dr. Theophrastus não ocultava a revolta, o desespero quase refreado. O irmão Glaucus penetrou num dos últimos quartos, ao fim de ala imensa, e seguindo-o deparamos cena confrangedora. 3 mulheres rancenianas encontravam-se a dormir, assistidas por pequena malta de obsessores impiedosos que as dominavam. Em vigília, mantinham-se em guarda, invectivando e atormentando os espíritos das enfermas semidesligadas do invólucro físico e quase treslocadas de angústia ante o acicate contínuo dos perseguidores. Né? Então aqui em Henriette, entre outras pessoas também encarnados, todos eles presos nesse local, né, onde a Hanseníase era ali, né, um instrumento de depuração para todos eles, né, nós poderíamos dizer um instrumento de tortura, mas na verdade é um instrumento de depuração. E como se não bastasse, né, esses efeitos físicos, ainda havia também ali o assédio e a obsessão por parte desses espíritos. Os acompanhantes da guarda do Dr. Theophrastus ficaram no corredor, à porta de entrada da cela, em atitude de vigilância. Uma jovem de menos de 20 anos, em cujo corpo a doença não produzira ainda os sinais da sua presença, muito magra e desfalecida sob o infecto grabato, era a razão da visita. Muito calmo, o irmão Theophrastus elucidou, dirigindo-se ao mago de Rouen. Eis aí Henriette. Tende cuidado e piedade do seu algoz. Iremos atendê-lo. Evitai, porém, o ódio. O sicário, que se refestelava no martírio das verdadeiras multidões, contemplando a jovem desmaiada, banhada por álgido suor e vencida por vampirismo aniquilante, gritou estertorado, blasfemando, e avançou na direção do seu êmulo, ali em posição de adversário, no que foi retido bondosamente pelo instrutor. Né, então, como foi colocado, né, ele estava acostumado a ver esse sofrimento, né, em multidões, e ele sentia isso prazer. Porém, naquele momento, ele foi tomado por esse sentimento, né, porque ele foi afetado intimamente pelo sofrimento também de Henriette, por parte daquele obsessor. Olhando Saturnino, o mentor amigo transmitiu uma solicitação silenciosa, e o obreiro da caridade, levantando a voz, exorou a proteção divina em compungida oração com que nos sensibilizou a todos. O Dr. Theophrastus, insensível, desde há muito às vibrações superiores, permaneceu invadido pelos sentimentos habituais, o que não impediu Saturnino de acercar-se da jovem e aplicar-lhe no corpo um passes longitudinais, despertando-a, após o que libertou-lhe o espírito da segura mentalização do obsessor implacável. A moça acordou no corpo inopinadamente, com o olhar esgazeado, como se retornando de um pesadelo, para novamente adormecer após ligeiros minutos de composição dos pensamentos. Então, ela estava ali semi-adormecida, sendo ali torturada psiquicamente, vibracionalmente, magneticamente também pelo obsessor. Né? Nesse caso, então, ela despertou fisicamente e voltou depois a dormir. Sensibilizado com a paisagem de sombra do pequeno recinto, Saturnino atendeu às demandas internas, exortando os seus adversários desencarnados que abandonaram o recinto bulhentos, obscenos, insensíveis.
E aqui então, quando ele fala bulhentos, obscenos, insensíveis, né, são ali, né, os palavrões, né, que eles soltavam diante da... que eles se sentiam expulsos dali, né. O perseguidor da jovem, no entanto, foi mantido ali em sono hipnótico, enquanto o irmão Glaucus produzia o desdobramento da paciente em sua imediata lucidez. A moça relanceou o olhar pelo recinto e, ao deparar com a figura do Dr. Teofrastos, foi acometida de choque, desejando evadir-se. Assistindo-a carinhosamente, o instrutor vitalizou-a com fluidos calmantes e sugeriu que a entidade se aproximasse. A antiga vítima da Inquisição avançou, visivelmente emocionada, e sem poder dominar a alma em febre, gritou: Henriette, Henriette, que te fizeram? Por que me abandonaste? Choro convulsivo irrompeu, desatrelado do verdugo de muitos. Embora a jovem se chamasse Ana Maria, pareceu registrar aquela voz no recôndito do ser e, repentinamente desperta, graças às energias vigorosas que o instrutor lhe aplicava na sede da memória espiritual, respondeu também em pranto: Quem me chama? Que desejam de mim? À medida que Ana Maria despertava para o passado, sua forma espiritual registrava os sinais das tragédias que lhe sucederam através do tempo, para apresentar-se consideravelmente mudada, envelhecida, com as marcas da desencarnação e as características da antiga personalidade. Isso é minha Henriette Marie? Esbravejou o mago. Não pode ser ela, tão linda e pura. Essa sombra é alguma megera para confundir-me. A interrogação dolorosa ressoava no ar, enquanto a entidade feliz retrucou: E tu, quem és? Por que me ofendes? Eu, se tu és Henriette Marie, eu sou aquele que sempre te amou. Sou Teofrastos, a quem a fogueira inquisitorial não consumiu, nem a morte pôde fazer sofrer o amor que sempre nutri por ti. A gente lembra aqui aquela mensagem do Chico, né, que fala sobre as diversas facetas do amor, né, aquele amor impuro, aquele amor desequilibrado, aquele amor impulsivo, aquele amor agressivo. Né? Então a gente vê aqui que o amor, nesse caso dos dois, foi ali a princípio o que gerou, aquele amor ainda incompreendido, né, que gerou toda essa tortura que eles viveram durante todos esses séculos. Né? Então tudo começou por amor, mas na verdade era aquele amor ainda primitivo que nós vivemos. Né? Evocando através da ansiedade das palavras o amor do passado e a desencarnação imposta pela ignorância vigente no pretérito, o chefe da organização maléfica foi sacudido por violento e convulsivo pranto, em que as comportas da alma, longamente fechadas, pareceram romper-se de inopino, dando passagem à caudal refreada em volumoso bloco. Despertando muito vagarosamente, Ana Maria apresentava-se tristemente desnudada pela realidade dos atos pretéritos, semelhando-se a fantasma de dor no qual estrugissem todas as aflições de uma só vez. O perispírito cruamente assinalado por ulcerações pustulentas que denotavam os atentados sofridos no longo curso dos séculos, sem que as mãos do amor ou da retenção nela houvessem conseguido trabalhar a reorganização das células ou modificar a estrutura do tom vibratório que a infelicitava, causava compaixão. O amante, em desespero, esquecido de si mesmo, contemplava aquelas transformações que ocorriam ante os nossos olhos. Ele, que estava acostumado a cenas muito mais horripilantes, nas quais era hábil manipulador das forças que jazem inconscientes nos departamentos mais íntimos do espírito humano, sem ocultar o assombro de que se fazia possuir. Aqui então Filomeno relata para nós que irmão Teofrastos, o Dr. Teofrastos, ele estava habituado a essas cenas, até mesmo pelo poder hipnótico que ele tinha de fazer, gerar nas vítimas, né, das suas ações,
esse tipo de transformação perispiritual. Né? Ele era inclusive capaz de mudar as características físicas humanas de uma pessoa, tornando-a, né, com aparências animalescas, pela capacidade mental que ele tinha, de influência, de indução. Só que aqui nesse caso, né, sendo tocado, como sempre dizem para nós, né, nas suas fibras mais íntimas, ali então ele sentia realmente a dor de ver alguém que ele amava tanto passar por essas mesmas dores. E outro detalhe também, quando ele coloca lá em cima, né, que esses sentimentos de dor estavam represados durante muito tempo, mostra exatamente, né, a trajetória que ele vivenciou durante todos esses séculos. Não conhecemos, mais uma vez, a história que eles tiveram no passado, a não ser que eles foram vítimas, né, da Inquisição, mas então, de lá para cá, como o amor foi a causa de tudo, que fez com que ele sofresse e se fechasse, a gente vê que quando se fala que o indivíduo ele se cristaliza dentro da própria dor, dentro do ódio e tudo mais, ele simplesmente faz adormecer aqueles sentimentos que foram a causa original para viver apenas na superficialidade da dor e do ódio que ele sentia. Aqui nesse momento em que o irmão Glaucus, né, e toda a comitiva acompanharam o Dr. Teofrastos para presenciar Henriette, que era exatamente ali, né, o fruto, né, de toda a sua dor pelo amor que ele sentia no passado, aquele porão dele que se encontrava trancado e escuro durante tanto tempo, foi aberto e revirado, e aquela dor então aflorou. E aí a gente vê que apesar de ter aquela aparência horripilante, todo aquele endurecimento afetivo e sentimental que ele tinha, naquele momento então, né, foi rachado toda aquela casca que ele sentia e as dores, né, a dor, né, moral nele começou então a aflorar. Né? Então é bem interessante a gente perceber que os espíritos, que são trabalhadores do plano espiritual, quando eles fazem quando eles trabalham, né, intimamente esses espíritos, eles buscam, né, exatamente ali a causa de tudo isso. A gente já viu o próprio André Luiz acompanhando ali também espíritos amigos, né, lá trabalhando com Gregório, que também era um espírito bastante endurecido, mas de repente foi remexido naquilo que ele mais estimava, mas que ele tinha deixado esquecido, adormecido lá na sua consciência, né? A forma jovial, até há pouco na moça perseguida em espírito, assumiu expressões angustiantes, e como se fora despertada nos centros das mais íntimas e doloridas recordações, explodiu. Ó Deus misericordioso, tende piedade de mim. Por que tanto sofro, meu Pai? Piedade, piedade. Exteriorizou um olhar de inesquecível sofrimento e, fitando-nos, inquiriu: quem sois, demônios que me perseguis implacáveis, ou anjos que vindes salvar-me? Piedade, piedade, não suporto mais sofrer. Teofrastos, meu amigo, por que nos separou tão cruelmente a morte? Onde te encontras que me olvidaste, que me esqueceste, né? Apressei a volta ao mundo dos mortos. Faz tanto tempo para buscar-te, e porque morri, não te encontro nunca. Aqui já vem então uma pista, né? Porque ela então apressou a volta ao mundo dos mortos para poder encontrar com ele. Provavelmente então ele foi morto na Inquisição e ela cometeu suicídio para poder encontrá-lo. Olha só então ali as situações que vão surgindo, né? Causa e efeito. O tom de lamento e autorrecriminação feriam-nos a sensibilidade. O irmão Saturnino, sempre ativo, concitou-nos a prece intercessória em muda atitude de compaixão. Lentamente, as densas sombras do pequeno reduto começaram a diluir-se como se vagarosa e suave madrugada tingisse de luz as trevas que as mentes desarvoradas ali reuniram com o passar do tempo. Então aqui mais uma vez, né, um confronto entre a luz e depois aqui com as trevas. E essas trevas, como foi colocada, elas foram então criadas com as mentes que se reuniam e com o passar do tempo elas criaram aquela atmosfera como resultado da psicosfera que eles alimentavam. Então a força do pensamento fazia,
pela qualidade do pensamento daqueles habitantes daquele local, fazia com que o ambiente se tornasse tão denso, tão sufocante, como descreve Filomeno de Miranda, né? A força da luz, né? Poderosa e penetrante, que não há nenhum ambiente, né, onde a luz não possa penetrar. O irmão Saturnino, sempre ativo, concitou-nos a prece intercessória e muda a compaixão, e muda a atitude de compaixão. Vimos aqui o instrutor, utilizando-se da consternação geral e da súbita anestesia psíquica de que nos foi possuído, de que foi possuído o Dr. Teofrastos, envolveu a entidade sofrida em fluidos balsâmicos e abraçou-a afetuoso, qual genitor compadecido em atitude santa de assistência. Embora Henriette Marie desejasse libertar-se do amplexo envolvente, para correr desvairada, a força do amor terminou por vencer das resistências e, aspirando as energias que agora saturavam o ambiente, aquietou-se, com o olhar denotando ainda as desencontradas emoções interiores em torbellino de paixões. Foi a vez, então, do Dr. Teofrastos. Vencendo a custo o estupor que o imobilizava, blasfemo e irado, pôs-se a ameaçar. Aquieta-te, amada, vingar-nos-emos demoradamente. Minha clava de ódio cairá sobre aqueles que ainda são os responsáveis pela nossa desdita. Tenho ligações com os vingadores infernais, e encontraremos meios de atingir todos aqueles que nos desgraçaram irremissivelmente. Libertar-te-ei do fardo do corpo odiado, para que venhas reinar nos meus domínios, a meu lado. Os séculos de soledade e ódio que me queimaram incessantemente serão agora saciados no ácido da vingança, e acompanharemos os nossos algozes se diluírem até a destruição da forma, submetido ao meu implacável ajustar de contas. Então a gente já coloca para nós também aqui, né, a destruição da forma. Então é aquela aplicação com toda a força do ódio que ele sentia, da hipnose, para fazer com que aqueles que foram os algozes do passado, no seu entendimento, né, fossem completamente aniquilados. Né? Então, quer dizer, você não pode matar o espírito, mas você pode transformá-lo num quase nada, pela força do pensamento que ele deseja aplicar. Iniciaremos já com esse infame que aqui te ultraja e consome. Levá-lo-ei para o meu reduto e o punirei, seviciando-o até que ele retorne ao estado de besta inconsciente. O instrutor confiante interditou a palavra do mago em perturbação, esclarecendo calmo. Aqui vimos em missão de misericórdia e amor. Fostes convidado a ajudar. O auxílio que necessita da impiedade é a zorrague de loucura. A defesa que acusa faz crueldade. Só o perdão irrestrito e total consegue a suprema coroa da paz. Quem somos nós para falar em desforço? Estamos todos sob leis rigorosas, das quais não podemos fugir. O ódio ateia a centelha de destruição, que somente cessa ante o amor vitorioso e forte. Não acreditemos em encontrar-nos nas mãos da desventura, saindo de uma justa de horror para outro duelo de crime, nascendo e renascendo em roda de vidas inferiores, sufocados pelos miasmas do desespero e da criminalidade. Não há por que deixar que a loucura possua a razão e a esmague, e que o sentimento seja dominado pelas sensações da fera que ainda jazem em todos nós, aguardando o momento de revelar-se implacável. Mas eu sou o Dr. Teofrastos, interrompeu o impiedoso e lúrido pela cólera, esbravejando tonitroante. Sim, sois o irmão que agora experimenta a dor, a mesma que vos comprazeis em infligir, redarguiu o mentor. Este é um dos momentos em que o denominado choque de retorno
realiza seu mistério. Não ignoras, através do conhecimento das leis de força, da física, que a resistência está na razão direta do movimento produzido pelo impulso dado ao objeto arremessado. Toda ação, por isso mesmo, produz reações que se sucedem e avançam, chocando-se com os ditames da sabedoria divina e logo retornando na direção de quem as imprime. A violência, portanto, somente consegue destruição, e como nada se aniquila, a colheita do ódio é sempre ácido e chuva de amargura. Aqui ele fala sobre a lei de causa e efeito, né? A mesma intensidade do ódio com que se imprime, né, vem ali a lei do retorno e devolve. Né? Então, se deseja romper esse ciclo de dor e de sofrimento que eles estão vivenciando, então é necessário quebrar exatamente com o sentimento contrário daquilo que se impõe, né, que é exatamente o sentimento do perdão verdadeiro e profundo, como foi colocado pelo irmão Glaucus mais acima. Não, eu não suporto vê-la nesse estado, interferiu congestionado. Não terei direito a essa mulher que a vida me negou desde os primeiros momentos? Eu que comando inúmeras mentes, a um simples gesto, meus servidores que se encontram ali fora dispõem de meios de atrair verdadeira legião de quem me deseje servir, e provocaremos um pandemônio, dominando-vos e a esses arrebatando essa a quem desejo, a fim de que permaneça comigo. Sei utilizar-me dos recursos que produzem a ruptura dos vínculos que atam o espírito ao corpo. Nesse sentido, os meus conhecimentos ultrapassam os seus. Então ele já fala para nós aqui também que é possível, ele conhece então essa capacidade, ele tem essa capacidade de provocar uma desencarnação através da força magnética, rompendo os vínculos do perispírito com o corpo. Né? Então assim ele coloca, assim ele afirma. Não duvido, retrucou sereno o benfeitor espiritual. Todavia, considero a desnecessidade da violência, quando possuímos recursos outros de paz que o Senhor Jesus nos oferece e que agora podemos aplicar seguramente. Não me volte a falar nesse crucificado, arremeteu com sarcasmo evidente. Nem sequer se salvou a si mesmo. No entanto, deixou um rastro de sangue e padecimentos por onde passou a lembrança odienta da sua cruz. Enganai-vos, impugnou o mensageiro. O vosso sofrimento na fogueira foi injusto, só aparentemente. Bem sabeis que vossa vida não se originou ali. Caminhante da eternidade, quantas existências ficaram sepultas nas cinzas do passado. É bem verdade que não justificamos a sanha criminosa que durante a Idade Média tomou conta da história. No entanto, ainda hoje, que fazeis? Como estão as vossas mãos? Falais em justiça e clamais desarvorado. Que direito tendes de a executar? Não foi esse o erro dos inquisidores do passado, em cuja trama caístes? Sofreste sim nefanda atrocidade, mas não em débito judiciamento. Se fosseis humilde e se aconselhasseis o amor, ter-vos-ia libertado e hoje seríeis livre. No entanto, convertestes a oportunidade em fardo de horror e, enlouquecido, acreditastes no poder da força, sempre transitória, porque somente perene é a força do amor, que ainda desdenhais. O próprio mestre, mesmo perseguido e condenado, lecionou perdão ao invés de revide, compaixão diante do ofensor, misericórdia em relação ao revel e caridade em toda circunstância. E ofereceu-se a si mesmo, ele que é excelso Rei Solar, diretor dos nossos destinos, reconhecei a própria fraqueza e parai a escutar, quanto ignorais. Ainda não ouvistes Henriette Marie. Então aqui nós já começamos a ver também um detalhe importante. São muitos os livros que nós lemos, né, de histórias, de relatos do plano espiritual, sobre personagens que são vítimas ou que se tornam algozes
mas nem sempre a gente tem oportunidade de fazer, né, uma volta a um passado mais longínquo para saber exatamente o porquê deles terem se encontrado naquele ponto. Né, me recordo, por exemplo, do livro Memórias de um Suicida que nós estudamos, em que o espírito Camilo, que tinha se tornado cego como poeta, né, Camilo Cândido Botelho, no passado ele havia sido o inquisidor, que havia então cegado um jovem que era ali, né, um adversário naquele momento, né? E o fato dele ter feito isso gerou nele no futuro uma expiação em que ele viria com a cegueira, que foi por causa dessa cegueira que ele depois cometeu o suicídio. Mas aí a gente começa a voltar e estudando todas aquelas tramas, né, do passado que vão ligando os espíritos. Aquele mesmo jovem que foi cegado também tinha sua expiação a cumprir como resultado de um passado anterior. Então nós vamos vendo uma cadeia de eventos que vão acontecendo que só vai cessar quando houver ali a modificação de postura. Enquanto nós continuarmos presos nessas mesmas sequências de erros, de equívocos, né, e sem trazermos principalmente a resignação, o perdão, o auto-perdão, que são ali forças importantes que quebram esse ciclo, esses espíritos continuarão presos nessa roda de sofrimento. Então aqui nós vemos, né, que ele foi vítima da Inquisição sem saber do porquê dele ter sido vítima. Porque no passado anterior, né, no passado mais longínquo, estava ele também ali provavelmente, né, praticando os seus erros que o levaram até aquele momento em que ele teria a oportunidade de se reconciliar com o próprio passado, quitando os seus débitos, para começar então um caminho de ascensão. Mas em vez disso ele voltou-se contra aqueles, né, que seriam os seus algozes naquele momento, né, mas ele então se voltou contra eles, fazendo com que aquele círculo continuasse, em que ele comete o erro, sofre as consequências, volta a cometer o erro, depois sofre a consequência e fica preso nesse círculo. E somente o perdão é capaz de fazer isso. E quantos de nós ficamos presos nesse mesmo círculo, né? E hoje, com o esclarecimento que nós temos a oportunidade de quebrar tudo isso, né? Se houve erro do passado de alguém, esse alguém foi instrumento da justiça em que ele também será responsável, né? O escândalo é necessário, mas é daquele porque vem o escândalo. Então os inquisidores do passado também tiveram que responder pelas escolhas que fizeram, porque eles não reencarnaram com o propósito, com a programação de se tornarem aqueles inquisidores, de torturarem tantas almas. Foram escolhas que eles fizeram. Aquelas almas estavam no lugar certo, no momento certo, para expiarem seus erros. Aqueles que praticaram estavam gerando novas dores para si mesmos. E aí, então, enquanto essa perseguição não acabar, né, esses espíritos continuavam presos nessa mesma faixa de sofrimento. Os conceitos felizes e oportunos do irmão Glaucus e a hábil maneira com a qual desviara o tema para os problemas da sofredora produziram o efeito desejado sobre o aturdido vingador. Conta-nos, apressou-se quase súplice, conta-nos o que te ocorreu. Procurei-te tanto, quando as labaredas deixaram de crestar-me as carnes atadas ao lenho da praça no mercado velho de Rouen, o ódio com que me consumia não me permitiu, porém, a serenidade de localizar-te. Fui atraído por companheiros da minha desgraça e ingressei nas hostes dos justiçadores. Henriette Marie, que fazia compreensível esforço para acompanhar todos os lances do cometimentos que aconteciam naquele instante, rebuscando os refolhos da mente, com voz entrecortada e ofegante inquiriu: ó, tu és então o amor que me roubaram, roubando-me depois a mim mesma? Vê o que foi feito de mim, contempla-me. É infelizmente impossível recomeçar. Perdi-me na voragem de suicídio que ainda me faz contorcer as entranhas, sem oportunidade de reparar o gesto jamais. Estou condenada ao inferno.
Então aqui também a gente vê um ensinamento valioso, que muitas vezes, pela culpa que o espírito se impõe, ele mesmo faz com que a sua dor seja eterna. Né? E lembrando mais uma vez aqui, né, que seja eterno enquanto dure. Então o espírito gerou para si mesmo essa ideia de eternidade. Então ela se pergunta exatamente aqui, né? Ela diz assim: sem oportunidade de reparar o gesto jamais. Então ela já tem a ideia de que ela se condenou para sempre. Então somente através do esclarecimento, em que vem o auto-perdão e o perdão, ela é capaz de recomeçar. Mas não há inferno, retrucou o interlocutor. Os demônios somos nós, e um dos muitos infernos existentes, governo eu, a Serenity, e prossegue. A infeliz entidade, emocionada e dorida, continuou. Tenho rogado a Deus, mesmo no corpo, que me conceda a dita paz, e ignorava, nos momentos em que me encontro, reclusa nessas carnes, que a minha paz adviria de encontrar-te e voltar a sentir-te ao meu lado. Ajuda-me, se me amas, a sair do labirinto tormentoso em que tenho vivido. Só o teu amor me dará lenitivo. Socorre-me, Tel. Ignoras quanto tenho chorado. Minhas lágrimas se transformaram em aço derretido que me escorre dos olhos dilacerados, ferindo sem cessar a face. Aqui nós temos, né, claro que é uma forma poética que ela traz, né, de falar sobre a dor que ela sente, mas dá para a gente imaginar o que é um espírito ter vivido uma dor tão intensa, uma dor tão profunda, que para nós muitas vezes parece algo inimaginável, mas que é real para muitos espíritos, inclusive nós, que já vivemos isso no passado. E se hoje nós temos, né, as nossas provas e as nossas expiações como oportunidade de refazimento, certamente elas são muito pequenas diante dessas dores que são relatadas para nós. Ouvindo-a, o Dr. Teofrastos achegou-se e, de joelhos, vencido por emoção desesperadora, ferido como animal acuado, acudiu. Que não farei por ti, eu que, desde que te perdi, me converti em chama crepitante que não se consome na voragem da própria desesperação. Aqui estou, não sofras mais, tem paciência. Henriette Marie fitou-o, então, com um olhar de suprema angústia, através do qual grossas lágrimas rolavam incessantes. Atendida pelos fluidos benéficos do irmão Glaucus, cujo tórax parecia uma estrela refulgente em claridades, cambiantes e diáfanas, que envolviam a sofredora ofegante, como se desejasse aproveitar-se do instante que se lhe apresentava único para derramar o fel derretido no coração, explicou. Passaram-se tantos séculos já, e parece-me que tudo aconteceu ainda ontem. Quando me informaram que havia sido condenado pela Inquisição ao pão da dor e à água da agonia, compreendi que passarias a justiça infame que governava a arbitrária, caminhando para a fogueira. Tentei ver-te sem o conseguir nunca. Não te pude dizer do amor que me estrugia na alma e dos sonhos de ventura que acalentara para fruir ao teu lado. Quando me anunciaram o teu suplício em praça pública e a tua morte, refugiei-me nas sombras do convento, buscando o esquecimento e o abandono de tudo. A imaginação dos teus suplícios, amado, atormentavam-me, roubando demoradamente a paz e conduzindo-me à loucura em processo de longo curso. Mas não fugia ao cruel destino que nos perseguiu implacável. Ignoras, talvez, que o infame que presidiu o processo em que foste envolvido fê-lo por felonia. Só mais tarde eu o soube. Disse-me ele mesmo, através da boca do confessionário, quando me quis roubar a honra e apossar-se de mim, que me parecera presa fácil aos caprichos de um homem devasso, fazendo-me serva das suas paixões. Sabendo do nosso amor, pois que eu lhe narrara através de confissão
auricular anterior, dominou temporariamente a paixão e, sem que eu soubesse, eu mesma lhe forneci as bases processuais, quando lhe narrei as incursões que fazia no reino dos mortos e as práticas a que te dedicavas. Pedia então conselhos ao nefando traidor, e ele tudo fez para afastar-te do meu caminho, acreditando, lobo que era, na possibilidade de devorar a ovelha. Então já temos aqui mais uma pista, falando também aqui de que realmente o irmão do Dr. Teofrastos era realmente alguém que tinha uma mediunidade ostensiva, né? E essas práticas também, que nós não conhecemos, mas eram práticas consideradas, né? De feitiçaria, de magia e tudo mais. Na verdade, era nada mais nada menos, né? Pois é, ali então, né, o desdobramento, a mediunidade e tudo mais. E nessas incursões que fazia ao reino dos mortos, era desde comunicação, né? Ou seja, mediunidade de um modo geral. O desdobramento, comunicação e outras práticas mediúnicas, né? Mas que naquela época eram condenadas. E ainda hoje o é, né? Lembrando. Profundo suspiro lhe escapou dos lábios, como se todos os sentidos tensos desde há muito, relaxando-se agora, se fossem despedaçando. Ansiosa por libertar-se das hórridas recordações, prosseguiu. Aqui lembrando também, né, que a gente viu que era um religioso que, dando vazão ali, né, aos seus instintos mais primitivos, né, acabou, né, condenando por um lado, tentando dominar essa jovem por outro, ou seja, né, acabou também ali se lançando no próprio abismo. Ela prosseguiu então, acreditando na fé espúria que ele ensinava e dizia viver, ouvi-lhe todas as justificações, deixando-me crer que, embora perdendo a vida, entrarias no reino de Deus graças à intervenção dos atos litúrgicos pós-mortem, que se prontificou a celebrar em intenção da tua alma. É aquela ideia, né, de que a Inquisição ela purificava as almas, né, e que ele era capaz, através, né, desses atos litúrgicos, fazer com que ele fosse conduzido, então, ao plano espiritual superior, né, ao céu, dentro daquele entendimento. Bom dia, Márcia. Não se passara o triste outono da tragédia e relatou-me a sua furiosa paixão por mim, dizendo-me ter sido eu o móvel de toda a desgraça que o levara a assassinar-te em nome da fé e da religião. O ódio surdo que se apossou de mim foi superior a tudo que possas imaginar. Investida nos hábitos da ordem a que me recolhera, filo acreditar que me submeteria aos seus caprichos. E, quando visitada pela sua infame pessoa, servi-lhe vinho ao qual adicionara violento veneno. Após ingerido, constatei os sintomas que começavam a fulminar a víbora. Segura da sua destruição, contei-lhe então, enquanto se retorcia na dor, o meu desespero e o meu horror. Vencida pela loucura, lhe dei ali mesmo alta dose do vinho envenenado e sucumbi de imediato, sem nunca morrer. Então vejamos então aqui, né, os eventos que foram sucedendo. Ela então, com toda a dor, cometeu um assassinato, depois cometeu o suicídio, aquele que desencarnou foi vítima de um assassinato, mas trazendo a consciência completamente presa a essas dores, né, que ele mesmo causou. Enfim, desgraçada de mim, reencontrei-o logo esperando-me. O que me aconteceu desde então não posso relatar. São sucessões de noite em que viajo ao inferno 1000 vezes e retorno, ora vencida por forças satânicas, dentre as quais ele se destaca, vezes outras possuída pela vermina que me vence até o ouvido para recomeçar tudo outra vez, incessantemente, doloridamente. Então a gente já começa a ver também aqui que o obsessor que a perseguia era exatamente esse religioso. Agora, amado, agora eu o sinto na sua ronda vingadora e o vejo devorando-me por dentro. Eu que o odeio sem remorso, enquanto a doença me destrói por fora. Encontro-te, porém, encontrando-te, porém, tudo me parece tão diverso
que esqueceria o vil criminoso que nos destruiu a ambos e até o perdoaria se não te apartasses de mim. Ouve-me. Ouço-te e providenciarei para que não sofras mais e para que venhas imediatamente para onde me encontro. Não te deixarei e velarei à tua porta até o momento que logo virá para a nossa aventura, vencidos os últimos óbices que nos separam. Estes frágeis laços de carne e sangue. Então ele já aguarda do outro lado para romper essa ligação, né, dela com o corpo físico. Para finalizarmos aqui então, embora semi-fulminado pela narração, espumejante de ódio e furibundo, o Dr. Teofrasto já denotava os sinais do milagre do amor. A voz repassada de sofrimento indefinível, com que Henriette Marie relatou o complexo drama em que se vira envolvida, deixava no verdugo de muitos o desejo imenso de minorar-lhe a longa e términa dor suportada por tantas décadas através do passar do tempo. Deixa eu ver aqui. Muito bem, então só para finalizarmos. Henriette Marie, informou o mago de Rouen, embora ignorasse todo o seu sofrer, como lenitivo quero que saibas que aqueles que nos desgraçaram experimentaram nas minhas mãos o látego da justiça. Fiz-me rei de domínios em que o horror exerce predominância sobre a piedade e em que a vingança é a lei de toda hora. Ferido, retornei aos sítios de nossa infelicidade e busquei-te. Não te logrei achar. Ignorava que fugiste pelo mais cruel caminho, o do suicídio, em cujo curso não tenho meios de interferir, já que o suicida se depara com outras construções da justiça. A minha mão alcançou o bispo de tal, que não falo o nome dele, e outros asseclas seus. Longe, porém, eu estava de supor que o causador de tudo fora o teu confessor, o mórbido criminoso que se disfarçava com as sandálias da humildade para ocultar o celerado que sempre foi. Buscá-lo-emos, porém. Dir-me-ás onde se encontra, e nós dois faremos justiça. Aqui então, né, vem o irmão Glaucus, interfere na conversa deles, e nós veremos então o desenrolar. Aqui, deixa eu só conferir aqui rapidamente. Mais uma pagininha, rapidamente a gente termina. Peraí. Só mais uma página, pessoal, paciência. Nesse momento, o irmão Glaucus, interferindo no diálogo dos dois espíritos, que se reencontravam após tão longa separação, elucidou. Não esqueçais de que só o amor pode resolver o problema do ódio. Vinde-vos arrastando pela senda do tempo, descendo à animalidade inferior, consumidos pelos desesperos. Quando parareis? A queda não tem patamar inferior. Sempre se pode baixar mais. Também o planalto da redenção. Sempre se pode ascender na direção da vida até a glorificação imortal. Ouvidai aqueles que vos maceraram e considerai a oportunidade do amor que ora defrontais. É certo que vos separam os elos do corpo. Para quem ama, porém, não há verdadeiramente separação. Intervindo, o Dr. Teofrastos arremeteu. Não há como aceitar impositivos de amor. Para nossa felicidade, só a destruição dos inimigos. Enganai-vos, retrucou o instrutor. Não há destruição sem aniquilamento de vidas ou de espíritos. Qualquer tentame nesse sentido somente alongará indefinidamente o vosso martírio. O ensaio de esforço separar-vos-á, e a loucura da suposição quanto à desencarnação de Ana Maria não passa de ingenuidade, que acalentais sem exame minudente e lógico. Não somos os arquitetos da vida. Assim, pois, não temos o direito nem podemos interferir no seu curso, que obedece à planificação superior que vos escapa. Ouvi-me. A vós a quem odiais é também vossa vítima. Infeliz, espera a oportunidade de perdão,
para igualmente perdoar. O fel, sorvido incessantemente, desespera-o e, vencido pela própria insânia, desde há muito perdeu a faculdade de discernir. Escravo do ódio, é vítima dele mesmo, tendo-se feito Catarina por vontade própria. Feri-lo mais é arrematada a loucura. Já não sofre. Perdeu a faculdade de experimentar a dor. Obedece a impulsos mecânicos do condicionamento demorado a que se jungiu. Ajudá-lo é ajudar-vos. Socorrê-lo com piedade significa libertar-vos. Embora estivesse disposto ao duelo verbal, o Dr. Theophrastus denotava cansaço, e o reencontro com Henriette Marie, de certo modo, conseguira feri-lo, ensejando-lhe novas concepções sobre as leis divinas. O irmão Glaucus, nesse momento, adornado de luzes, como veneranda figura ressurgida em madrugada de imortalidade, tomando os dois seres, qual se for o genitor de ambos, disse: reencontrar-nos-emos outras vezes. Desdobram-se-nos perspectivas para o amanhã. Agora se nos impõe a momentânea separação. Ana Maria deve ressumir os deveres do ressarcimento a que se encontra vinculada. E vós, amigo, necessitais pensar. O tempo ser-vos-á conselheiro. Despeçamo-nos e reconduzamos a nossa querida amiga aos seus compromissos humanos, que não podemos interditar nem modificar. O Dr. Theophrastus tentou reagir, insistir. Diante, porém, do benfeitor, cujo olhar penetrava-o docemente, o atormentado juiz e vingador baixou os olhos e silenciou. Foram ministrados passes no obsessor de Ana Maria, que se encontrava ao lado, e providenciada a sua remoção dali. O Dr. Theophrastus despediu-se, sendo antes informado da possibilidade de novo encontro em dia previamente assinalado, quando voltaríamos ao lazareto. Reconduzidos ao veículo que nos esperava à porta da casa, retornamos ao templo de orações e, após comovida prece, fomos reconduzidos ao lar. Um amanhecer em tons rosáceos e azuis vencia a natureza em sombras, anunciando o novo dia. Então aqui, pessoal, terminando, desculpem aqui o passar da hora, então terminamos o capítulo 9, em que esse primeiro encontro trouxe já esse resultado de transformação, principalmente no Dr. Theophrastus, que se viu ali diante de um momento tão especial para ele,